Às vezes é difícil acompanhar todas as guerras que estão acontecendo. A gente acaba dando muita atenção para aquela que está mais em evidência no momento, que tem sido a guerra do Irã, a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, tentando chegar a algum tipo de acordo. E enquanto isso, outras coisas e outras guerras continuam acontecendo, mas acabam virando um ruído de fundo. A gente pensa que está tudo bem, como é o caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, como a gente vai conversar hoje, tem coisas acontecendo nessa guerra que estão longe de ser algo normal. A gente precisa prestar muito mais atenção nela, porque se não fizer isso, essa pode acabar virando a nova guerra mais quente do momento. E que Deus nos ajude se isso acontecer. Então, para tentar entender o que realmente está acontecendo e quais são os riscos, vamos falar sobre isso. Hoje a gente recebe de volta o Matthew Ho, que é, claro, um grande amigo do nosso programa. Ele é pesquisador sênior na Eisenhower Media Network. E o perfil dele no X é @MatthewPHo. Matt, olha só, o Gary está mostrando aí umas imagens de vídeo da noite passada. Houve um ataque enorme, na verdade 2 grandes ataques. Um da Rússia contra a Ucrânia e outro da Ucrânia contra a Rússia. A gente vai falar deles na ordem. Mas o que está saindo da Ucrânia hoje é impressionante e, ao mesmo tempo, bem preocupante, porque houve alguns avanços importantes do lado russo. O que você acha dessa nova rodada de ataques? Bom, primeiro, eu só quero reforçar o que você disse. Tem muita coisa acontecendo. E quando foi? Quer dizer, você já faz esse programa há bastante tempo, Dani. Quando foi a última vez que vocês não tinham imagens assim, de algum lugar, para mostrar, né? Faz quanto tempo que a gente não tem uma pausa disso? Já faz anos que esse tipo de guerra não dá trégua. Há menos 4 anos e meio. Quer dizer, a gente simplesmente não tem visto nada diferente. Não tivemos um respiro disso. E agora sabe, seja em Gaza, no Irã, na Ucrânia, no Líbano, na Síria. E na Somália, meu Deus. Os Estados Unidos bombardearam a Somália umas 65 vezes, só neste ano. E 125 vezes no ano passado. Ninguém fala sobre isso, né? Pois é. Mas enfim, eu concordo com você. Isso é realmente perigoso. É algo assustador. A gente está vendo uma escalada, exatamente como a gente alertou, como a gente temia há anos. Isso está virando, basicamente, uma guerra contra cidades, uma guerra contra infraestrutura, uma campanha de terror dos dois lados, voltada para atingir civis. E com a noção, eu acho, de que isso não vai quebrar a vontade de ninguém. Quer dizer, essa ideia de que os ucranianos estão mandando centenas de mísseis e drones para dentro da Rússia, e a Rússia fazendo o mesmo, mas já há anos. Não vai haver uma quebra na determinação de nenhum dos dois povos. Vai haver pressão, claro. Talvez os russos sintam mais porque estão enfrentando tensões que não tinham sentido antes. Mas eles vão se adaptar, vão se recuperar disso. E não vai haver mudança na guerra, entende? No sentido de um dos lados está disposto a abrir mão dos seus objetivos. E quando isso não acontece, o que a gente vê é mais escalada. E mais escalada, e assim por diante. Isso significa mais gente morrendo. Acho que na Rússia foram 40 e poucas pessoas, 42, 45, mortas só nesta semana. Civis, incluindo algumas crianças. E na Ucrânia, é a mesma coisa. Então eu acho que a gente vai continuar vendo isso acontecer. Eu quero só passar rapidamente pela lista do que a gente pode entender que aconteceu durante a noite. Boa parte das imagens que foram divulgadas, especialmente na mídia ocidental, como as que você acabou de ver, mostram quase só estruturas civis. Então, parece que a Rússia está mirando em alvos civis, e esses alvos foram atingidos. Dá para dizer que foi uma falha de míssil de defesa aérea, mas eu não sei por quanto tempo essa explicação ainda vai colar. Eu acho, Dani. Acho que esses tempos já ficaram para trás. Aquela época em que a gente podia dizer com segurança, olha, aquele vídeo do drone atingindo a torre residencial
foi porque ele saiu da rota por causa de guerra eletrônica e acabou batendo no prédio por acidente. Nem os russos estavam mirando ali, nem os ucranianos. Esses tempos acabaram. Acho mesmo que acabaram. A gente ainda não chegou num ponto de guerra no estilo israelense ou no estilo americano, para falar a verdade. Ainda não chegamos lá. Mas talvez daqui a um ano a gente chegue nesse ponto. Olha, eu nem estou preocupado com o que vai acontecer daqui a um ano. Como eu disse, um ano é muito tempo. Não sei, talvez uns 2 meses. É sim, especialmente nesse momento agora. Mas outros relatórios, reportagens independentes, mostram que a maioria dos alvos atingidos na Ucrânia eram claramente alvos de natureza militar. Eles atingiram vários centros de comando e controle, muitos depósitos, vários depósitos mesmo. Há vídeos mostrando isso, não só relatos. E houve um número considerável de ataques, não só em Kiev, mas também em algumas outras cidades mais a leste, que dão apoio à linha de frente. Depósitos inteiros incendiados. E eu não sei por que eles não tinham sido atingidos antes, nem como a Rússia finalmente descobriu. Mas eles têm atacado muitos desses alvos, muitos postos de gasolina. Na verdade, cada vez mais postos de gasolina, em todo lugar, porque é isso que os ucranianos usam para movimentar caminhões e outros tipos de veículos. Então isso também está causando um problema. Outras instalações de combustível, parecidas com as que foram atingidas na Rússia. Do lado da Ucrânia, foram lançados cerca de 350 drones, mas parece que os russos têm sido bem mais bem-sucedidos em derrubar esses drones. Na verdade, essa aqui foi noticiada pelo Kyiv Post. E essa foi uma das investidas. É a única da qual a gente tem vídeo entre as 350 que, ao que tudo indica, conseguiram passar. Dá para ver que é um complexo bem grande de petróleo ou gás, acho que nesse caso é gás. Até agora só tem um alvo confirmado, mas não parece algo muito uniforme. O ponto é que os russos têm intensificado os ataques recentemente. Já vou falar mais sobre isso. Mas me diga uma coisa, alguém no Ocidente deveria se sentir confortado pelo fato de que a Rússia agora também está sendo atingida? Porque eu ouvi muita gente dizendo, ótimo, já era hora de eles sentirem um pouco disso, de a população deles também sofrer com essa guerra. Então vamos apertar ainda mais. O que você acha dessa ideia? Não. Ninguém deveria se sentir confortável com isso. Todo mundo devia estar com medo do que pode vir pela frente. Você acabou de listar o que está sendo atingido agora. Eu acho que essas pessoas que estão dizendo coisas do tipo, ótimo, estão recebendo o que merecem, são as mesmas que esse tempo todo vêm descrevendo a guerra da Rússia na Ucrânia como uma guerra em larga escala, uma invasão total. E agora a gente está vendo que não era bem assim. Nos últimos anos, a Rússia não vinha atacando a Ucrânia da forma como os americanos atacariam a Ucrânia, ou como os israelenses atacam a Ucrânia. E se alguém acha isso confuso, eu diria, olhe como os americanos conduzem as suas guerras. Veja, por exemplo, a guerra, a campanha deles em março e abril contra o Irã. De 21 mil missões, só 1/3 foi contra alvos militares. Então, a Rússia vem conduzindo um tipo de guerra mais limitado. E dá para dizer o mesmo sobre a Ucrânia também. Algumas dessas limitações na Ucrânia foram técnicas. Eles simplesmente não tinham as munições e o armamento necessários para fazer esse tipo de ataque. Eu acho que daqui para frente, essas pessoas que estão aplaudindo tudo isso vão ficar horrorizadas com o que vai acontecer. Ou talvez não. Talvez tenham algum interesse nesse conflito, alguma agenda, ou sejam simplesmente psicopatas. Seja qual for o motivo, não entendem o sofrimento humano ou não se importam com ele. Mas a verdade é que, em breve, vão perceber que isso não vai fazer diferença nenhuma. De novo, quando a gente fala em determinar a vontade dos lados envolvidos nesse conflito, isso vai fazer diferença de várias formas. Vai colocar todo tipo de pressão sobre a Rússia, vai trazer todo tipo de dificuldade para o povo russo, e isso vai acabar pressionando o governo russo a fazer mais para vencer.
E claro, a Rússia vai reagir. A gente pode dizer que dá para traçar uma linha direta entre essas escaladas dos últimos meses e o início da campanha de drones da Ucrânia contra a Rússia. Eu não vou criticar a Ucrânia por conduzir uma campanha assim. Eles estão fazendo o que podem para tentar mudar o rumo dessa guerra. Mas a verdade sempre foi essa. A Rússia não ia simplesmente aceitar esses ataques, e ela ia responder. E aí esses ataques acabaram causando vítimas civis russas. Sabe, principalmente aquele dormitório que foi atingido, o alojamento estudantil que foi destruído em... Eu não lembro se foi em Luhansk ou em Donetsk agora, mas o quê? Umas 24 pessoas? É, mais ou menos 24. Ou talvez em Volsk. Isso com cerca de 24 estudantes mortos, certo? Dá para traçar a linha até esse ponto e ver claramente essa pressão por retaliação, essa vontade de tirar as luvas, de aumentar o tom. E é isso que a gente vai ver. Aí a Ucrânia vai responder na mesma moeda. E daqui a um ano, a gente vai estar falando sobre ataques com mísseis balísticos ucranianos contra a Rússia. Porque essa vai ser a próxima arma que a Ucrânia vai conseguir adquirir, ou produzir e usar. E eu simplesmente não vejo um fim para isso, Dani. Sinceramente, eu não vejo como isso termina. Tem um motivo pelo qual eu continuo dizendo que não acho que vai levar um ano para chegar nesse próximo ponto, mesmo já tendo se passado 4 anos e meio depois disso. Eu acho que a paciência do lado russo, se não está acabando, já acabou. E a gente vai ver o que pode vir a seguir, com base no que muitos deles estão dizendo. Mas antes de tudo, vamos dar uma olhada no que isso aí é impressionante. Não foi um acidente. É preciso uma quantidade enorme de poder explosivo para causar um estrago desses. Isso foi em Kyiv hoje. Olha, uma das maiores falhas do Ocidente, se não a maior, uma das maiores, durante toda essa guerra, tirando o fato de ter começado a bagunça que acendeu esse pavio lá em 2014, o que eu já vou comentar em um segundo, é que a gente simplesmente abandonou a diplomacia. A gente nem coloca isso na mesa. A única conversa é, quanto vamos apoiar, o que vai acontecer depois. Isso não mudou até hoje. Que surpresa, né? Aqui está a Kaja Kallas, a principal diplomata da União Europeia, no X, respondendo a isso hoje e dizendo, praticamente dá para imaginar o que ela ia dizer sem nem olhar, mas o Gary vai colocar na tela de qualquer jeito. E eu sei, tá vindo aí, a qualquer segundo vai aparecer. Desculpa, joguei uma pequena surpresa no meio. Sorry, I threw him a little curveball there. Pardon me. She says, words of condemnation alone. Com licença. Ela diz que palavras de condenação sozinhas não vão parar os ataques a Kyiv. Só um apoio militar contínuo pode fazer isso. Agora veja bem, não é a ministra da Defesa da União Europeia que está falando. É supostamente a principal diplomata. E eu continuo. Apenas um apoio militar sustentado à Ucrânia e uma pressão maior sobre Moscou podem conseguir esse resultado. Nesta semana, a União Europeia começou a liberar 6 bilhões de dólares, dentro de um pacote de 90 bilhões em empréstimos, para reforçar as defesas de Kyiv. Na verdade, quase todo esse dinheiro tem sido usado para ajudar o país a simplesmente continuar funcionando como Estado. Não é para defesa, mas vou deixar esse ponto de lado. Hoje, eu vou propor sanções contra mais entidades que apoiam o complexo militar e industrial da Rússia, em resposta aos ataques, porque as primeiras 21 rodadas não funcionaram. Mas claro, a próxima vai funcionar. Quanto mais Moscou atacar civis, mais sanções devem ser impostas. A ideia é aumentar o custo até que a Rússia entenda que não pode vencer. Agora, para mim, essa última parte que a gente destacou aí, Matt, soa exatamente como o que você estava alertando sobre essa escalada. Eles falam em aumentar o custo como se os russos fossem pensar, poxa, não esperava por isso, é melhor parar. O que você acha que vai acontecer? Certo. Exatamente. A 22ª rodada de sanções é que vai resolver tudo. Os russos dizem, agora já é demais. Quer dizer, é simplesmente absurdo. E sabe, a gente vai continuar vendo esse tipo de apoio.
Acho que os europeus e os ucranianos acreditam que se os democratas vencerem o Congresso em novembro, vai haver uma retomada do apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Alguns tentam interpretar as mensagens que Donald Trump publica no Truth Social, ou o que ele diz em entrevistas e comentários improvisados, para tentar entender onde ele vai estar daqui a um ano em relação a isso. A ideia é manter tudo em andamento, tempo suficiente, até que os americanos voltem a se envolver, e aí voltamos a fornecer cerca de 100 bilhões de dólares por ano em apoio à Ucrânia. Deixa eu te interromper um pouco aqui, porque agora eu preciso discordar mais de você, já que você continua dizendo daqui a um ano. Mas quando o Trump entrou, e eu vivo dizendo que o prazo era mais curto, talvez a gente precise voltar a isso, porque acho que essa é a mentalidade. Você está tocando num ponto importante. O presidente Trump assumiu depois do governo Biden, que praticamente deu um cheque em branco, ou algo bem próximo disso, em termos de apoio. Aí o Trump chegou dizendo, não, eu vou acabar com isso em um dia, e por aí vai. Pois bem, agora já se passaram 18 meses. E aí o que foi? Umas 2 semanas atrás, no começo de junho, o Marco Rubio disse, escolhemos um lado, agora estamos do lado da Ucrânia. Então não é algo enorme. Acho que era um pacote de uns 8 bilhões de dólares, mais ou menos, em comparação com o último, o do governo Biden, que foi de 61 bilhões. Não fez diferença, mas agora estamos falando de 8 bilhões. Seja como for, isso é tipo uma tábua de salvação econômica. Não para Kiev, mas para Bruxelas, eu diria, para eles pensarem, sim, isso está funcionando. Assim podem seguir mais 1 ou 2 anos e chegar até outro governo democrata. Quer dizer, acho que eles realmente acreditam que isso é possível. Eu acredito totalmente nisso. Eu acho que eles pensam que tudo que a gente precisa fazer é chegar até 29 de janeiro, e aí vai ter um Gavin Newsom, uma Gretchen Whitmer, ou alguém assim na Casa Branca. E então, os Estados Unidos vão estar totalmente de volta. E nesse ponto, eu acho que eles estão certos em entender a parte econômica de tudo isso. Que o que realmente importa nessas guerras é o dinheiro. É o dinheiro que mantém os governos de pé, é o dinheiro que impede as economias de desabar. É o dinheiro que evita uma perda ainda maior de população na Ucrânia. Claro, isso não diminui o que está acontecendo no campo de batalha de forma alguma. Mas existe essa compreensão de que se você olhar, muitas vezes, nesses tipos de guerras por procuração, onde há, digamos, estados fantoches, chame como quiser, é só olhar para Vietnã, olhar para Afeganistão. Qual é a razão da derrota, do colapso eventual de um governo? É a perda de dinheiro. É a perda de financiamento, certo? É a perda daquele apoio que mantém tudo funcionando. E quando você tem algo profundamente corrupto, seja o governo do Vietnã do Sul, o governo do Afeganistão ou o governo da Ucrânia, no fim das contas, é uma rede de clientelismo. E quando o dinheiro para de entrar, essa rede se desfaz e aquele castelo de cartas desaba de forma bem dramática. E de novo, Vietnã, Afeganistão. Há outros exemplos que a gente pode citar também, se continuarmos falando sobre isso. Mas sabe, essa ideia de que é isso que a gente tem que fazer e de que existe uma luz no fim do túnel, eu acho que é isso que está motivando eles. E essa ideia de que, mesmo que a Rússia aperte ainda mais o cerco, o que isso realmente alcança? Mesmo que a Rússia tome o restante do Donbass, o que eu acho que é o plano deles, basicamente cumprir seus objetivos, tomar o resto de Donetsk e então declarar vitória e transformar isso num conflito congelado. O Ocidente nunca vai aceitar isso. Os ucranianos nunca vão aceitar isso. Os europeus não vão aceitar isso. E muitos americanos também não vão aceitar. E vão continuar financiando, fornecendo e apoiando uma guerra contra a Rússia. E aí, esse Donbass perdido vai se tornar, para a OTAN e para a União Europeia, uma espécie de Jerusalém deles, né? Vai ser a cruzada para retomar o Donbass. Então eu acho que qualquer cenário de sucesso russo ou de colapso ucraniano, seja no campo de batalha ou dentro do próprio governo, enfim,
nos últimos anos, Dani, eu sempre achei que o desfecho viria por um colapso do governo da Ucrânia. Porque simplesmente o dinheiro acabaria. E porque o Donald Trump cortaria o financiamento para a Ucrânia, e aí os europeus não conseguiriam se organizar. A Hungria bloqueando os empréstimos e por aí vai. Até que uma crise se desenvolve ou explode de vez. Eu diria que é uma crise permanente, mas agora a crise está exposta. E é assim que o governo desaba. Isso cria um outro tipo de pesadelo, no sentido de um Estado falido, que um dia foi a Ucrânia. E é isso que acontece, certo? Mas eu acho que eles já superaram essa fase. Acho que eles passaram disso. A União Europeia, apesar de si mesma, conseguiu liberar esse dinheiro para a Ucrânia. Como você disse, isso mantém as portas do governo abertas, né? Impede que ele entre em colapso. Mantém a economia. Bom, a economia não está estável, mas também não vai desabar. Está em péssimo estado, mas não vai colapsar, algo assim. E no campo de batalha, claro, há problemas de pessoal. E agora a gente está vendo que a União Europeia vai mandar de volta para a Ucrânia todos os homens ucranianos em idade militar que são refugiados nos seus países. Eles estão sendo enviados de volta. Basicamente, no campo de batalha, sim, a Rússia continua avançando para o oeste. Mas, de novo, o objetivo deles nunca foi ir totalmente para o oeste. O objetivo nunca foi passar do Donbass. Então, mesmo quando eles conseguirem isso, seja no outono, na próxima primavera, ou, como o Instituto para o Estudo da Guerra estima, em 31 meses, ou lá o que for, quem tiver certo sobre isso, tanto faz. A guerra vai continuar, porque mesmo que os russos, nesse ponto, queiram encerrar o conflito e digam, olha, atingimos nossos objetivos, estamos declarando vitória, vamos construir um muro enorme aqui, isso não vai fazer diferença. Os ucranianos, com o apoio dos europeus e mais tarde dos americanos, vão continuar lançando drones e mísseis por cima desse muro. Agora, o problema com parte disso é o seguinte. Estão surgindo vozes, do lado russo, que reconhecem tudo que você acabou de dizer, e até mais. E estão dizendo que seria uma vitória de pirro, mesmo que eles conquistassem toda essa área e depois construíssem o muro, exatamente pelo motivo que você mencionou. E estão dizendo que talvez seja hora de pensar em algo diferente. Agora, o próprio Putin pode ter dado algumas pistas sobre para onde eles estão indo com isso. Recentemente, ele disse que agora vão avançar não só a partir dessa zona de segurança que eles mantinham desde que o lado ucraniano tentou tomar a região de Kursk e foi repelido. Agora ele está dizendo o seguinte: acho que a gente precisa criar uma zona de segurança até lá embaixo e tomar a cidade de Sumy, no norte. Ele disse também que vão tomar completamente Kupiansk. E depois tem essa outra região, Konstantinivka, que vai servir para montar o último grande complexo de fortificações de Slaviansk e Kramatorsk. E por aí vai. Mas o Putin também disse, deixa eu ver, acho que foi há uns 4 dias. Ele falou algo assim, e se a gente fizer o seguinte, vamos tomar o Donbass e a Novorossiya. O Putin declarou no Congresso do Rússia Unida que o objetivo de capturar todo o Donbass e a Novorossiya é ainda maior. E para quem não sabe o que é isso, é aquela área sombreada no mapa. Esses são os 4 oblasts de que eles vêm falando, que estavam naquela manchete anterior, dizendo que ele vai tomar essas regiões. E isso remonta a junho de 2024. Agora ele está dizendo, quer dizer, foi o que ele disse, que aquilo é a Novorossiya, aquela área rosa, sem o contorno, do lado esquerdo do vermelho. Então, aqui eles já estão pensando em algo maior. Enquanto isso, tem muita conversa acontecendo ao mesmo tempo em que ele fala tudo isso. Há mais discussões dentro da própria Rússia e também do lado europeu sobre a possibilidade de a Rússia atacar a Europa. Essa pergunta foi feita hoje ao Sr. Peskov. E Gary, se você puder colocar a versão mais longa das duas. Essa aqui é um pouco mais extensa, mas ele fala coisas bem importantes hoje. Recentemente, o Ocidente tem mostrado sinais de escalada no confronto com a Rússia.
está sendo criado um centro militar da Alemanha e da Holanda na Estônia. A Finlândia aprovou emendas que permitem o uso de armas nucleares em seu território. A OTAN e a Ucrânia anunciaram uma licitação para o desenvolvimento de armas capazes de atingir bases aéreas russas em áreas profundas do país. E há apenas 2 dias, o jornal Kommersant publicou um artigo do especialista militar Andrei Ilnitsky, sugerindo que uma escalada por meio de ataques à infraestrutura crítica da Ucrânia e possivelmente a bases da OTAN nos países bálticos e mais adiante na Polônia e na Romênia poderia ser o caminho mais curto para a paz. Do ponto de vista do Kremlin, a Rússia está considerando uma escalada como forma de encerrar mais cedo o conflito na Ucrânia, levando a um acordo político e diplomático e talvez a construção de uma nova arquitetura de segurança na Europa. Na sua pergunta, você coloca no mesmo nível a exposição de fatos concretos sobre a escalada das tensões, que são claramente ações dos países europeus, e a análise de um especialista. Isso dificilmente é uma comparação justa. Não há dúvida de que a escalada por parte da Europa está de fato acontecendo. À medida que a União Europeia vem moldando sua identidade de defesa, ela entrou num caminho de militarização e, na prática, se comprometeu com a confrontação à Federação Russa. É claro que não podemos ignorar isso, e isso, sem dúvida, aumenta ainda mais a tensão já existente em toda a Europa. Esse fator nos obriga a considerar medidas adicionais para garantir a nossa própria segurança. É interessante que ele tenha deixado essa descrição tão longa e detalhada sobre toda a escalada que está acontecendo na Europa. E depois ele diz que um cara lá no Kommersant comentou que talvez fosse preciso atacar tudo isso na Europa e nos Balcãs, e por aí vai. Mas ele mesmo diz, isso não é o nosso foco. Só que ele tem razão em dizer que tudo isso está acontecendo e que eles vão agir. O fato de ele ter entrado em tanto detalhe não deixa muito espaço para a imaginação. Dá para ver claramente o que estão pensando lá no Kremlin. E a gente tem outras vozes confirmando as mesmas coisas. Agora, sobre esse ponto, você se preocupa com a possibilidade de a Rússia chegar a um limite em que diga não faz mais sentido só tomar o Donbass? Que eles decidam ir até o fim, talvez até atacar a Europa? Você acha que isso é possível? Olha, sobre essa questão da Novorossia, a gente já viu isso antes. Você mesmo mencionou. Se voltarmos alguns anos, os russos falavam claramente sobre uma zona de segurança. E a ideia era que as intenções deles não se limitavam mais às 4 províncias que já estavam ocupando, mas sim avançar sobre mais 4, para criar essa zona de proteção. E sem dúvida, essa noção de que a guerra só estaria completa com a conquista de Odessa tem sido um tema constante no discurso russo, desde antes mesmo do início desse conflito. Então, sim, o assunto da Novorossia está voltando dessa forma. Eu gostaria de acreditar que os russos estão pensando numa versão mais limitada de Novorossia. Mas, sinceramente, não acho que seja o caso. Acho que, como você descreveu, Dani, é exatamente isso que pode acabar acontecendo. Então, a ideia de que talvez eles parem quando tomarem o Donbass, ou o fato de que não há como parar, porque essa guerra não vai acabar. Sabe, essa ideia de construir um muro, mesmo que o resto, enfim, não faça sentido fazer isso. A gente precisa continuar avançando, empurrando para o oeste, mesmo que isso vá contra os nossos objetivos iniciais nessa guerra. Eu acho que isso é algo que pode muito bem acontecer só pela inércia do conflito. Como mais isso terminaria? O que mais a gente faria se simplesmente parasse aqui nas fronteiras de... Então o que teria sido conquistado? Eles só vão continuar nos atacando. Então a gente precisa continuar essa guerra. A gente precisa avançar mais para o oeste. Agora, o outro ponto é esse negócio de atacar países da OTAN. Eu não acho que isso seja provável. Sinceramente, não acho que os russos vão fazer isso. Por vários motivos. Primeiro, isso daria a eles a guerra com a OTAN que essa guerra deveria justamente evitar. E segundo, isso faria exatamente o que os países da OTAN querem. Atacar os bálticos é exatamente o que os bálticos querem.
Quer dizer, você estaria realizando os delírios da Kaja Kallas. É isso mesmo. Você estaria caindo direitinho nas mãos do Mark Rutte, da Ursula von der Leyen, do Friedrich Merz e do Macron. O Macron, então, ia adorar. There's a counter to that, and Mas tem um contraponto para isso. E me diga o seguinte: ok, por um momento, imagine que você não é americano, nem russo, nem ucraniano, nem europeu. Você é só um analista, olhando para tudo isso de forma neutra. Se você estiver do lado russo e vê que o Ocidente, o que o Peskov mencionou, está fazendo para escalar a situação, quer dizer, agora estão usando o próprio espaço aéreo, a tecnologia, os satélites, tudo mais, mísseis de longo alcance, e está claro que isso não vai parar. Então, continua avançando. Eles falam cada vez mais sobre dinheiro, falam mais sobre se preparar para a guerra, tudo isso são fatos. Está na imprensa ocidental. Então, se isso realmente existe, e agora você olha para o lado russo, onde é que há, nem falo de motivação, mas de justificativa, para dizer, tá bom, vamos pegar só esse pedacinho aqui, construir nosso muro e nos preparar para o que vem por aí, em vez de pensar, essa guerra vai acontecer de um jeito ou de outro. Nesse caso, talvez seja melhor definir os termos, os padrões e agir agora, porque a Kallas pode acabar tendo a guerra que ela quer. E tem outras pessoas que, de um jeito meio distorcido, também podem querer isso. Mas se eles começarem a receber mísseis vindos da Rússia, contra os quais não tem como se defender, e sejamos claros, eles não têm, a defesa aérea da OTAN é muito mais vulnerável do que qualquer um imagina. E a Rússia tem muito mais mísseis ofensivos do que nós. Eu não acho que a gente conseguiria aguentar isso. Então me explica como é que tudo isso faz sentido, sem parecer irracional. Make all that make sense to me that's not irrational. Bom, o problema é que quase não há atores racionais na Europa, certo? O problema que a gente enfrenta é a falta de racionalidade dos líderes europeus. Então, se você for os russos, qualquer ação que tomar vai levar a uma guerra prolongada. E seja você querendo que essa guerra continue limitada à Ucrânia, ou que se expanda, existe uma lógica no que você acabou de dizer. Tipo, se a gente vai lutar essa guerra, então vamos lutar nos nossos próprios termos. A gente define a direção, o momento e o lugar, esse tipo de coisa. Mas o que está em jogo com a liderança europeia é o seguinte. Digamos que os russos façam exatamente o que eu acho que eles vão fazer. E eles vão atacar a Ucrânia com ainda mais força, certo? Vai ser uma destruição total. Tipo, todos os portos do Mar Negro completamente arrasados. Nenhum trem conseguindo circular, porque todas as pontes foram destruídas. A Ucrânia voltando a ser o que era em 2022. Mas sabe, isso não vai fazer os europeus recuarem. Eles não vão parar e dizer, bom, talvez a gente devesse pensar melhor nisso, porque é assim que Roterdã vai ficar se a gente continuar desse jeito. Não, eles não vão pensar assim. Eles vão ver isso como a chance deles de alcançar a própria glória. O Keir Starmer vai virar, sabe, o novo líder da OTAN, para comandar a tal brigada leve da OTAN contra a Rússia. Dá para entender o que eu quero dizer? É loucura por todos os lados, simplesmente loucura. Eu não vejo. É por isso que, sabe, eu venho dizendo isso já faz uns 2 anos. Eu acho que a Rússia tá presa, entende? E que opções eles tinham em 2022? Isso já é outro assunto, outro programa inteiro. Eu tenho bastante simpatia pela posição deles, pelos interesses de segurança, pelas provocações que estavam sendo feitas contra eles. Mas, ao mesmo tempo, como é que se sai disso? Como é que se põe fim nisso? Porque para mim... Well, a problem, Matt, because to me, we now being the United States, Nós, os Estados Unidos, ficamos meio desconectados por um tempo, depois que o Biden saiu e o Trump entrou. Agora, ele se reconectou com aquele comentário do Rubio, de escolha um lado. Então é como se o Ocidente estivesse de volta. Para mim, estamos todos coletivamente colocando a Rússia numa posição em que ela não tem alternativa a não ser escalar o conflito. A gente nem deixa a guerra acabar. Então eu acho que de um jeito meio perverso, estamos empurrando eles para algo que dizemos não querer. Você vê alguma diferença nisso?
we don't want. I mean, do you see it any different? No, I mean, this is what JFK warned about. Não, quer dizer, foi exatamente isso que o JFK alertou há o quê? 63 anos. O John F. Kennedy falou sobre isso no discurso dele na American University, quando ele propôs paz com a União Soviética. Essa ideia insana de dar ao inimigo, para resumir, a escolha entre derrota ou guerra nuclear, certo? Então agora, dá para os russos a escolha entre perder ou escalar a guerra, entende? Dá para os russos a escolha entre humilhação ou uma guerra ainda maior. O que é que você acha que os russos vão escolher? O que você acha que qualquer país escolheria? Quer dizer, é isso que assusta em tudo isso. Eu não vejo uma saída. E você mencionou a diplomacia antes, aquelas tentativas fracassadas do ano passado, né? E parece que talvez os russos até tenham feito algumas concessões em Ankara. Os russos com certeza parecem muito irritados com isso. Digo, pelos comentários deles nas últimas semanas, nos últimos meses, sobre Ankara e sobre como o acordo de Ankara acabou, essa ideia de que, basicamente, haveria um cessar-fogo e o congelamento das linhas em troca de os ucranianos deixarem o Donbass. E os russos acreditam que esse era o acordo, mas esse acordo nunca chegou a ser firmado. E não foi só isso. 2 meses depois da cúpula de Ankara, o Donald Trump começou a falar em mandar mísseis Tomahawk para a Ucrânia e várias outras coisas, certo? Isso simplesmente violou o que tinha sido acordado em agosto passado, lá no Alasca. Então, por que os russos, considerando também o que aconteceu em Istambul, e claro o que aconteceu com Minsk, que opções a gente deu para os russos? Quer dizer, essa conduta diplomática irresponsável, tanto dos Estados Unidos quanto do Ocidente, nos trouxe até aqui. Agora, eu não quero tirar a responsabilidade da Rússia. Eles invadiram um país soberano. Eles violaram o direito internacional. Tudo isso. Então que fiquem os dois com a culpa. Mas a verdade é que tanto para os americanos quanto para os europeus, eles nunca escolheram reduzir a escalada. Eles não quiseram buscar uma solução diplomática. O Donald Trump até fez alguns esforços meio sem convicção, mas sempre foram temporários, ou cheios de brechas. Tipo, não vamos mais mandar dinheiro para a Ucrânia, mas ainda assim continuam passando informações para a Ucrânia, mandar drones para a casa do Vladimir Putin. Quer dizer, né, isso eu volto sempre para essas palavras, perigoso e assustador. E é mesmo. Esse tipo de coisa, a gente estava em Londres há 2 anos. Pois é, a gente fez isso. O Danny e eu falamos na Câmara dos Lords há 2 anos, para um grupo muito irritado de CEOs, presidentes e diretores de grandes empresas, que ficaram furiosos, porque o Danny, eu e os outros do nosso painel, estávamos sugerindo negociações, sugerindo acabar com a guerra antes que ela piore. E agora, aqui estamos, alguns anos depois. E eu acho, Danny, que se a gente voltasse e olhasse o que você e eu dissemos, e o que o Almirante Allen, foi ele, né? E outros disseram, a gente veria que, poxa, talvez não tenhamos acertado todos os detalhes. Quer dizer, talvez a gente não tenha descrito tudo com a cor exata, mas com certeza tivemos a direção certa. Isso mesmo, no sentido de que era exatamente isso que a gente vinha alertando. Agora, o que qualquer um dos lados vai fazer? Quer dizer, o jeito de resolver, claro, seria fazer a Ucrânia capitular. E eu entendo porque os ucranianos não querem isso. Eu também não faria. Mas a alternativa é ainda pior. Exatamente. E nós aqui no Ocidente também temos uma responsabilidade nisso. Não dá para dizer que somos meros observadores. Claro que não. Mas a gente tem um certo grau de controle nisso. Podemos decidir se esse conflito vai escalar ou se vai diminuir. E olha, as pessoas que estão comandando a Europa agora, junto com o nosso secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, que, na minha opinião, a história vai mostrar como o mais maníaco, maquiavélico e talvez o mais importante desde Henry Kissinger, estão no centro disso tudo. Eu sei que ele é o primeiro, desde Kissinger, a ocupar os 2 cargos ao mesmo tempo. Mas Rubio,
A gente ainda não falou sobre o acordo dele entre o Líbano e Israel. E dá para ver claramente do que ele é capaz. Esse homem conseguiu criar um acordo separado que basicamente enfraquece e contradiz a prioridade do presidente em relação ao memorando de entendimento com o Irã. Então é isso. Ele é capaz disso. E é capaz de muito mais. Porque, sim, o pessoal insiste nesse assunto. Mas olha, a gente poderia fazer um programa inteiro só sobre isso. E provavelmente vai ter que te chamar de volta para fazer um programa inteiro sobre isso. Mas agora a gente vai falar de um outro tema. Antes de entrar nisso, eu quero chamar a Kelly. Se puderem trazê-la para cá, ela vai se juntar a nós no final. A Kelly Vlaus é editora-chefe do Responsible Statecraft, conselheira sênior do Quincy Institute e co-apresentadora do podcast Crashing the Beltway, que é excelente e que a gente recomenda muito. E Kelly, eu sei que te chamei para falar de outro assunto, mas quis te trazer antes de encerrar essa parte, porque acho que você vai ter algo a dizer sobre isso. Eu quero mostrar que estamos falando do nosso atual secretário de Estado e de todos os problemas que temos enfrentado aqui. Mas eu quero voltar alguns anos, na verdade vários anos, ao que eu considero o pecado original. Aqui está uma entrevista de fim de 2013 na CNN com o falecido senador John McCain, e ele vai mencionar o nome Victoria Nuland nessa frase. Então, só para avisar antes que apareça, tipo, um alerta de gatilho. Exatamente. Mas ouça isso agora. Levando em conta o momento já. Eu sei que você queria que o governo considerasse sanções, algo que ajudasse a fortalecer os manifestantes contra o regime. Mas, enquanto estamos tentando lidar com tantas questões com os russos, como no caso do Irã e da Síria, será que este é realmente um bom momento para os Estados Unidos enfrentarem a Rússia? Olha, eu não acho que a gente estaria enfrentando a Rússia. E, aliás, eu fiquei muito satisfeito com a declaração do secretário Kerry e também com a da nossa vice-secretária, Victoria Nuland, que esteve aqui. Essas pessoas amam os Estados Unidos da América. Elas amam a liberdade. E eu não acho que isso possa ser visto de outra forma que não seja o nosso apoio tradicional a quem quer viver em uma sociedade livre e democrática. Em sociedade livre e democrática. Era só o que eu me lembro, não é, Kelly? Olha, aqui na véspera dos 250 anos da Declaração de Independência, a gente tem falado bastante sobre John Quincy Adams e aquele alerta que ele fez anos depois no seu famoso discurso sobre sair por aí em busca de monstros para destruir. Essa é uma das frases mais conhecidas. Mas a outra é quando ele alertou sobre tentar espalhar a nossa democracia por meio de políticas agressivas e intervencionistas. Que isso faria com que a gente deixasse de ser o país livre que tínhamos criado e que acabaria voltando contra as nossas próprias liberdades aqui dentro. Então o recado era: sirva de exemplo de democracia, igualdade e liberdade, mas não tente impor isso a outros países. Uau, que ideia radical, né? Mas este país tem feito exatamente isso há décadas, ou melhor, há séculos. E tudo isso culmina no que a gente viu acontecer na Ucrânia. E como a gente fez isso? A gente fez financiando todas essas ONGs por meio da USAID. A ideia era, promover eleições livres e dar às pessoas as ferramentas para a democracia. Mas quando você olha mais de perto, a gente estava, na verdade, inclinando a balança para um lado ou para o outro. Não era sobre oferecer ferramentas para eleições. Era sobre atiçar aquela revolução que aconteceu, em parte, graças a nós, Hillary Clinton, Victoria Nuland, John McCain. Foi um projeto bipartidário. E aí, qual é o resultado disso? O resultado é que a gente está preso nessa guerra por procuração, longa e profundamente enraizada, na Ucrânia, aquela que o Matthew acabou de explicar todos os detalhes e dinâmicas, e da qual a gente parece não conseguir sair, porque temos uma administração que não consegue focar em diplomacia, já que acabou de começar uma guerra no Oriente Médio. Pois é.
because it just started a war in the Middle East. And Matt, I mean, we now know that was on the. E Matt, quer dizer, agora a gente sabe que isso foi, acho que você disse no dia 15 de dezembro de 23. Isso foi pouco mais de 2 meses depois de um acordo para encerrar tudo de forma pacífica, para ter eleições, novas eleições antecipadas. Tudo teria sido feito de maneira democrática, mas não foi o que aconteceu. A gente tirou Yanukovych à força depois de ter ajudado a intermediar um acordo. E aí, porque a Victoria Nuland, a gente tem o áudio que vazou, a Victoria Nuland e o embaixador dos Estados Unidos escolheram a dedo quem ia assumir depois. E daí começou tudo. Então existe alguma chance, acho que já sei a resposta, de a gente olhar para toda essa bagunça, todos esses anos depois, e perceber que isso nos colocou num caminho em que precisamos nos perguntar se pode haver uma escalada para uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Será que dá para entender que aquilo foi um erro desastroso e não repetir? Bom, antes de tudo, Kelly, é ótimo te ver. Em segundo lugar, eu acho que já tem gente demais na mídia fazendo discurso de guerra e ainda viva. Então, sinceramente, não gostei de vocês me mostrarem um morto, sabe? Principalmente antes do almoço. Tipo, eu acho que já tem material suficiente por aí, né? Mas enfim. Não. O que eu quero dizer é que estamos falando do Império aqui, e não há lições aprendidas. As lições aprendidas, se é que existem, são sobre como fazer melhor da próxima vez. As lições são: ok, quais foram os erros que cometemos depois do golpe? Ou, como é que a gente não previu a tomada da Crimeia pela Rússia? A ideia é planejar melhor essas coisas. Então acho que é disso que se trata quando lidamos com esse governo americano, com esse império. O impulso dele é, digamos, o próprio instinto de vida. É como um organismo vivo, que sempre vai querer tomar mais. E por isso, nunca aprende nenhuma lição. Quer dizer, a gente sabe, Dani, quando você e eu estávamos discutindo contra a guerra no Afeganistão, Kelly, você também era contra naquela época, foi assim que a gente acabou se conhecendo, né? O que diziam na época? Nossos generais aprenderam as lições do Iraque e agora estamos prontos para usar essas lições para vencer no Afeganistão. Pois é, nunca existe de fato humildade. Nunca há uma reflexão verdadeira. É sempre sobre manter o avanço dos impérios, seja para conservar o que já tem ou para conquistar mais. Então eu acho que se alguém, enfim, acho melhor parar por aqui, porque não há humildade nenhuma nisso. Não há reflexão, nem nada parecido. Então é isso. Eu só senti que, tirando o fato de talvez estragar o almoço de vocês, isso é importante, para colocar tudo em contexto. A gente começou isso de forma bipartidária, como a Kelly mencionou, e todos nós somos igualmente culpados. Quero dizer, era bipartidário naquela época e continua sendo agora. Biden, Trump não faz diferença. A gente só está seguindo o mesmo desastre e vamos ver onde isso vai dar. Kelly, você quer acrescentar mais alguma coisa? Eu só quero dizer uma coisa. É realmente muito bom para mim ver vocês dois aqui. Eu conheço vocês há mais de 10 anos. I've known you for over a decade, and I know how hard both of you have been fighting. E eu sei o quanto vocês dois têm lutado pela verdade sobre as nossas guerras, as intervenções, as políticas e toda a parte política disso tudo. E eu acho, se me permitem trazer um pouco de energia positiva aqui, que vocês estão ainda mais eficazes hoje do que quando começaram a falar publicamente. Vocês dois são denunciantes. Há dezenas, centenas de milhares de pessoas que escutam vocês todos os dias, falando e dizendo a verdade ao poder. A mídia se beneficiou de vozes como as de vocês, porque quando começaram, havia muito menos espaço para denunciantes e para quem se opunha às intervenções. Agora vocês têm plataformas próprias. Eu vejo vocês em todo lugar o tempo todo e as pessoas estão ouvindo e gostam de vocês. Então acho que essa é a parte boa. A nova mídia cresceu junto com a gente. Está nos beneficiando e permitindo que as vozes de vocês cheguem mais longe. E eu fico feliz que a gente ainda esteja aqui hoje, falando sobre isso. Eu sei que é frustrante, porque ainda precisamos falar sobre isso. Mas vocês têm razão.
But you're right. We are here, we are talking, and people are hearing. A gente está aqui, conversando, e as pessoas estão ouvindo. Isso é bom. E isso tem tudo a ver com o motivo de a gente ter te chamado hoje, porque você acabou de publicar algo na sua principal plataforma, o Responsible Statecraft, onde você é editor-chefe. Gary, se puder colocar isso na tela. Isso realmente chamou minha atenção. Eu estava prestes a começar o programa quando vi essa manchete aparecer. O Congresso bloqueia esforço econômico em massa para impedir a integração entre Estados Unidos e Israel. A gente tem falado bastante sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas também não dá para deixar de falar da outra que está acontecendo no Irã. E agora todo mundo já sabe, tá claríssimo. Com essa guerra, a gente entrou nela porque Israel, ou melhor, Benjamin Netanyahu, convenceu Trump a fazer algo que ia contra os interesses dos Estados Unidos. E foi exatamente o que aconteceu. E agora a gente vê, acho que um de vocês mencionou há pouco, o Marco Rubio, como ele basicamente está sabotando qualquer chance de paz no Oriente Médio com essa coisa estranha no Líbano, que nem inclui o Hezbollah ou o Irã, mesmo ele sendo parte dos grupos em conflito lá, e isso acaba enfraquecendo o memorando de entendimento. Mas o que a gente está vendo agora é que enquanto toda a atenção está voltada para a guerra, e talvez um pouco para a Rússia e a Ucrânia, por baixo dos panos, tem gente tentando enfiar alguma coisa para nos deixar ainda mais integrados a uma ideia que a gente não aplica para nenhum outro país do mundo. Kelly, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que Israel percebeu o que estava por vir. Eles sentiram que o público americano já não se sentia à vontade em continuar dando 3,8 bilhões de dólares por ano em ajuda militar sem nenhuma condição. Eles simplesmente perderam toda a credibilidade e o apoio do povo americano. As pesquisas mostram isso, uma atrás da outra. Então, o que eles estão fazendo? Estão dizendo, ok, não vamos pedir a renovação dessa ajuda. Mas, na prática, o que estão fazendo é trabalhar nos bastidores com o Congresso, com alguns membros do Congresso, aqueles mais próximos, para transferir essa assistência para algo mais discreto, mais fora dos holofotes. É basicamente isso que estão fazendo. Existe um projeto dentro da Lei de Autorização de Defesa Nacional que aumentaria ainda mais a integração entre os exércitos dos Estados Unidos e de Israel. E como é que eles conseguiram isso? Eles criaram esse agente executivo que vai ser responsável dentro do Pentágono por supervisionar a ampliação da integração entre essas duas forças militares. Uma integração que, na verdade, já acontece hoje. Já existe muita troca de tecnologia, muita assistência, muitos contratos que tratam de sistemas de armas, tecnologia, cibersegurança e por aí vai. Mas o que isso faz é tornar tudo mais oficial. Dá mais autoridade para uma única pessoa supervisionar esse processo. E essa autoridade passa a ter mais peso do que qualquer fiscalização que já existe hoje dentro do Pentágono, para garantir que as condições dessa troca sejam corretas, que a gente não esteja compartilhando informações, licenças ou inteligência que não deveriam ser compartilhadas, porque isso acabaria sendo prejudicial para nós. Isso também coloca eles dentro do sistema da cadeia de suprimentos mais do que nunca. E isso é realmente preocupante, porque agora os seus representantes nem votam mais sobre isso. A gente não tem voz nenhuma. Nada disso é feito de forma transparente. Tudo acontece no nível contratual, dentro dos processos de compra e aquisição. E é assim que eles vão continuar garantindo que essa ajuda passe. Então, o Thomas Massie e o Ro Khanna tentaram uma ação, uma emenda para tirar esse trecho do NDAA, e isso precisava passar pelo Comitê de Regras. E adivinha? O Comitê de Regras é liderado por republicanos que provavelmente recebem muito dinheiro do AIPAC. E eles não deixaram essa emenda entrar no pacote final. Então, a tentativa deles de remover essa parte acabou morrendo essa semana. Matt, deixa eu te perguntar, existe algum prognóstico, ou pelo menos alguma esperança neste momento, com tudo o que aconteceu desde 2023, com o genocídio em Gaza,
com todos os colonos? E acho que há poucos dias o Ben-Gvir disse que quer colocar 1 milhão de colonos na Cisjordânia, violando sabe-se lá o quê? Praticamente tudo. E agora vem mais isso. O povo americano claramente não gosta disso. E mesmo assim, tudo continua sendo escondido. Ou melhor, não exatamente escondido, mas abafado. Há alguma esperança de que o povo americano finalmente levante a voz e diga, chega? Ou estamos condenados a deixar essa pequena minoria de pessoas muito ricas ditar como o nosso próprio governo funciona? Eu acho que não. Ah, pode falar, Matthew. Go ahead, Matthew. Oh, I was just going to say, let me just say this, and then Eu só ia dizer o seguinte. Deixa eu só falar isso rapidinho. E aí, Kelly, você continua, porque vocês têm feito um trabalho incrível nesse assunto. A gente deve um agradecimento enorme ao Quincy aqui. Kelly, o trabalho da sua equipe é o motivo de a gente estar falando sobre isso. O trabalho do Ben Freeman, do Steve Simon, é por causa disso que a gente sabe o que está acontecendo. Eu acho que isso talvez nem tivesse sido tão bem compreendido e talvez até tivesse passado despercebido pelo Massie e pelo Cana, sabe? E com certeza, isso não teria ganhado tanta visibilidade. As pessoas não estariam dizendo, poxa, estamos chegando aos 250 anos do nosso país e a forma como estamos comemorando é basicamente abrindo mão da nossa soberania para um país estrangeiro. É impressionante, é inacreditável. Mas o motivo de a gente saber disso é porque vocês fizeram esse trabalho. E eu acho, Danny, rapidinho, sobre o que você perguntou, mas vou devolver para Kelly. Eu acho que a esperança em tudo isso é que o fato de eles precisarem ir tão longe, de terem que fazer essas coisas, mostra o progresso que o povo americano fez ao dizer: a gente não vai participar disso. A gente não acredita nessas guerras. A gente não acredita nesse tipo de envolvimento com um governo estrangeiro. A gente não acredita que um governo de fora possa comprar nossos políticos. Então acho que essa é a esperança. Mas sabe, assim como o Império age lá fora, ele faz o mesmo por dentro. Ele não vai desistir. Não vai dizer, aprendi a lição, você é uma pessoa melhor. Ele vai continuar encontrando jeitos de conseguir o que quer. Então, Kelly, é com você. No, I absolutely agree, Matthew. Não, eu concordo totalmente, Matthew. Acho que um dos poucos lados positivos disso tudo é que esses parlamentares estavam sendo inundados, na verdade, com ligações dos eleitores. Eles estão iludidos, mas também sendo inundados. As duas coisas fazem sentido. Eu tô meio com o pé no feriado aqui. Mas olha, por todas as informações que eu recebi de membros lá no Capitólio, das equipes deles, que estavam repassando tudo para Quincy, a gente tem uma equipe de advocacy, eles estão bem por dentro do que está acontecendo nesses gabinetes. E os telefones não paravam de tocar, tanto do lado republicano quanto do democrata. Isso mostra o quanto Israel está impopular nesse momento. Agora, será que isso virou o jogo? Não. Mas o fato de alguém como o Adam Smith, um democrata, ter dito lá no começo algo tipo, olha, esse acordo nem é tão ruim assim, são dois aliados trabalhando juntos, integrando esforços, talvez a gente devesse fazer o mesmo com a Ucrânia. Quer dizer, ele estava bem positivo em relação a isso. Uma semana depois de todas aquelas ligações dos eleitores, ele acabou dizendo que votaria a favor da proposta do Tom Massie e do Ro-Khanna para tirar aquela parte do texto. E não é como se fosse ceder. E por isso eu realmente acho que ainda há esperança. Deixa eu te perguntar uma coisa, do ponto de vista legislativo, de como isso funciona na prática. Esse ponto específico foi derrotado, claro, mas mesmo com essa emenda retirada do NDAA, ainda falta muito para esse projeto ser aprovado. Ainda há espaço para que as pessoas se mobilizem e digam não, a gente não vai simplesmente aceitar e dizer que acabou, perdemos. Existem outros caminhos, outras frentes de batalha que a gente possa seguir. Com certeza. Agora, o senador Van Hollen tem uma proposta parecida no Senado para retirar essa parte do texto e incluir uma nova redação. E se isso não funcionar, colocar alguns limites, algumas salvaguardas.
Então ligue para o seu senador. Quer dizer, agora a atenção se voltou para o Senado. Eles já foram para casa por causa do recesso do 4 de julho, então não tem nada que a gente possa fazer nesse momento. Nenhuma ação pode ser tomada agora. Mas, quando o assunto voltar à pauta, é lá que a disputa vai acontecer, no Senado. E depois eles vão ter que conciliar as versões. Então, digamos que o Senado retire a linguagem, mas a Câmara mantenha. Aí o texto vai para a conciliação ou para a conferência e você pode continuar pressionando seus representantes sobre isso. O Tom Massie também tem, só um parêntese aqui, uma emenda para retirar aqueles 3,3 bilhões de dólares que estão no projeto do Departamento de Estado. E pelo que eu entendo, ele tem uma parecida no NDAA também. Essa emenda acabou sendo incluída no pacote de regras, o que na verdade foi meio que uma história paralela, que quase ninguém prestou atenção. Mas olha, eu dou muito crédito ao Massie. Ele perdeu aquela eleição, a AIPAC acabou com ele. Mas está usando o tempo que ainda tem no cargo para realmente deixar sua marca nesses temas. Seja na questão da ajuda incondicional que vai para Israel todo ano, seja nas guerras que eles travam com o dinheiro dos nossos contribuintes. Ele também está conduzindo aquela investigação sobre o ataque ao USS Liberty. Também nisso, muito bem. Então eu sinto que, sabe, ele é o único republicano que realmente está cuidando dos interesses do povo. Infelizmente, ele está numa minoria bem pequena. A gente tem mais esperança nos democratas, mas eles não estão na liderança. Então é isso. Lazar Nainat. Na meio cheio, como você quiser, na meio em. Então, Matt, deixa eu te perguntar, porque eu sei que você já trabalhou bastante com movimentos de base no passado. Você já se candidatou a um cargo no seu estado antes. O que pode ser feito depois do feriado para que isso não morra? Tem algo que as pessoas possam fazer para manter esse assunto vivo? Bom, é a comunicação, é a informação. São as pessoas trocando mensagens umas com as outras. E como a Kelly estava dizendo, essa pressão sobre os gabinetes políticos, o destaque das vitórias nas primárias do Colorado e de Nova York por candidatos claramente pró-Palestina, e também o esforço para deixar claro que não dá para ir contra isso, para mostrar a realidade da opinião pública aqui em relação a Israel, mas num sentido mais amplo, em relação a tudo aquilo que a Kelly mencionou antes, sobre os alertas que os fundadores fizeram. Sabe, na forma como a gente tem se comportado, como temos nos conduzido como nação nos últimos, digamos, 250 anos, isso também precisa ser levado a sério. Essa ideia de que sim, nesse caso o assunto é Israel, mas no geral são questões bem maiores. Veja, por exemplo, a gente passou a última hora falando sobre Rússia e Ucrânia. Grande parte disso volta para essa pergunta. Por que a OTAN ainda existe? Por que as promessas feitas pelos líderes ocidentais à União Soviética em colapso, aos novos líderes russos? Por que essas promessas não foram cumpridas há 35 anos, certo? Quer dizer, nesse contexto, a gente está falando de Israel, mas existem questões muito maiores aqui que precisamos encarar como nação. Questões sobre o nosso futuro e sobre a deterioração contínua da nossa própria sociedade. Porque estamos investindo demais em guerras externas. Estamos investindo demais num complexo militar e industrial que é corrupto. Estamos sendo corrompidos por influências estrangeiras. E aí, é surpresa que a nossa economia esteja do jeito que está? É surpresa que a nossa infraestrutura esteja nesse estado? É surpresa que as gerações mais jovens não se vejam com um futuro pela frente? Não tem nada de surpreendente nisso, né? Porque é assim que a gente se comporta no mundo, e é assim que o nosso governo define suas prioridades. Desculpa, Matt, mas eu queria te pedir para comentar essa manchete que o Gary está mostrando aí. O CENTCOM está considerando transferir bases americanas dos países do Golfo para o Negev, depois dos ataques dolorosos do Irã.
Como alguém das Forças Armadas que serviu muito em combate nessa região, isso faz algum sentido para você? Ou será que eu tô só pensando alto aqui? Talvez a gente devesse sair de vez, em vez de se aprofundar ainda mais em Israel. Instead of just going deeper into Israel. Eu acho que esse seria o caminho mais lógico a seguir, certamente o mais popular, mas também o mais racional. Só porque você se muda para o Negev, não quer dizer que vai deixar de ser alvo de drones e mísseis. Isso é muito mais uma decisão política. São os kuwaitianos e os sauditas, de forma bem educada, nos mostrando a porta de saída. E os qatarianos também estão fazendo o mesmo. Acho que o Bahrein ainda está comprometido conosco, por algum motivo, e os emiradenses, claro, já deixaram claro que preferem fazer parte de um eixo americano-israelense na região. Mas quer dizer, isso parece quase como se eles estivessem tentando voltar à estratégia de segurança nacional do governo Trump. Certo. Desde o outono passado, e também de acordo com as preferências de pessoas no Pentágono, como Elbridge Colby e Mike Dombrowski, que veem o grande desperdício dos Estados Unidos sendo no Oriente Médio. Eles entendem que isso é um peso e que guerras como essa vão continuar. E isso só vai deixar os Estados Unidos mais vulneráveis. Também vai enfraquecer o país no mundo e aqui dentro de casa. Então a gente precisa sair de lá. A estratégia de segurança nacional não pediu explicitamente para deixar o Oriente Médio, mas pediu para reorientar o governo americano, o Império Americano. Então acho que agora o que a gente está vendo é uma espécie de meio termo, certo? Tipo, tudo bem, vamos sair dos Estados Árabes do Golfo, mas vamos nos realocar de volta para Israel. E claro, para a Jordânia também. Sou totalmente contra isso. Sim, totalmente contra. Mas sabe, tudo isso se encaixa no que vem a seguir no Oriente Médio. Como é que isso vai ficar? Quer dizer, essa ideia de que essa guerra vai trazer mais estabilidade, eu realmente não vejo isso acontecendo. Nem agora. Então, à medida que a gente reorganiza as alianças e adiciona esses novos blocos, e com a Jordânia continuando leal a Israel, aos Estados Unidos e os Emirados se juntando a eles, vamos ver o que os egípcios vão fazer. Com certeza, vai haver movimento. Mas essa ideia de que mudar para o Negev vai, de alguma forma, tornar as coisas mais seguras ou mais estáveis. Tudo que isso vai fazer é nos manter presos nesse assunto. Olha, a gente poderia fazer um programa inteiro só sobre esse ponto aí. Então vamos encerrar por aqui, porque eu sei que vocês dois têm outros compromissos. Obrigado por ficarem com a gente. Passamos um pouquinho do tempo. Kelly, muito obrigado por participar e contribuir com a conversa. A gente realmente agradece. E continue com o bom trabalho, Gary. A gente está mostrando, acho eu, aquele artigo de maio do Ben Freeman, que deu início a tudo isso. Continue fazendo esse tipo de trabalho, publicando e divulgando coisas assim. A gente agradece demais. Muito obrigado. Frank, obrigado a você e a todo o pessoal. A gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Olha, eu não fico tentando convencer ninguém a comprar ouro, nem dizendo como cuidar da carteira de ações, mas tem uma forma de você ajudar a gente. Se inscreve, dá um like e compartilha isso com alguém que você gosta. Share this with somebody you love.